Bora, pessoal, para mais uma aula. O assunto é movimento retilíneo e uniforme. Suponha que um veículo esteja se movendo de maneira tal que o ponteiro do velocímetro fique sempre na mesma posição. Que, além disso, o motorista desse veículo não vira o volante nem para a esquerda, nem para a direita. Então, nesse caso, nós podemos dizer que ele está no MRU momentaneamente, porque o seu vetor velocidade permanece constante, isto é, constante em valor, constante em direção, constante em sentido. E diferente de zero, claro, né, porque o veículo se move, e ao longo de uma trajetória retilínea. Então, o MRU é um tipo de movimento onde o vetor velocidade não muda e a trajetória se mantém constante. Uma consequência dessa característica é que o corpo se moverá em intervalos iguais de tempo, distâncias iguais, como a figura aqui mostra. Ou seja, a cada 1 hora, esse veículo está deslocando numa trajetória retilínea 60 km. Quando o instante era zero, ele ocupava a posição 20 km. Após 1 hora, ele está na posição 80, passa mais 1 hora, posição 140, passa mais 1 hora, posição 200 km. Isto é, percorre distâncias iguais em intervalos iguais de tempo. Essa é a principal característica do movimento retilíneo e uniforme. Então, se você tem que identificar em algum momento se um corpo está ou não em MRU, lembre-se que o corpo tem que percorrer distâncias iguais em intervalos iguais de tempo. Outra característica é que a aceleração é nula. Não há qualquer tipo de aceleração no movimento retilíneo e uniforme. Pois bem, posto isto, o próximo passo é descrever o seguinte. Ok, eu sei identificar que o movimento é retilíneo e uniforme. Tá, mas qual seria a posição desse carro após 10 horas, 20 horas? Seria possível fazer esse tipo de previsão? E sim, existe já uma equação matemática, que é aquela que define velocidade, que vai nos permitir tecer previsões sobre a posição do corpo no passar do tempo. É isso que a gente vai ver agora. Então, agora falando da função horária, da posição em função do tempo. O que essa função, essa função matemática, ela faz? Ela faz uma descrição temporal da posição, isso é, ela vai te mostrar como é que a posição do corpo vai mudando com o passar do tempo. No nosso exemplo anterior, seria dizer o seguinte, olha, após 10 horas, em qual marco quilométrico o carro se encontra? Então é isso que nós queremos aqui. Bem, é bem fácil chegar nessa função. Nós partimos da definição de velocidade. Velocidade é a variação da posição, isto é, o deslocamento, no intervalo de tempo para que esse deslocamento ocorra. Pois bem, fazendo um desmembramento de partes dessa relação matemática, a velocidade pode ser escrita então como posição final menos posição inicial, isto é, o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo, que seria o tempo final menos o tempo inicial. Entretanto, na hora que você começa a analisar o movimento, é razoável que o tempo inicial seja tomado como zero. Então, isso aqui vai a zero na nossa demonstração. Portanto, passa o tempo multiplicando a velocidade e você tem que x menos x0 é igual a v vezes t. Como você está querendo isso, você está querendo descrever a posição em função do tempo, o x0 vai para o outro lado e aí você tem a famosa função horária do MRU. Bem, o que é cada parte dessa equação, dessa função? X é a posição em qualquer instante de tempo que você queira definir, eu quero saber a posição daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos, daqui a 5 horas, daqui a 10 horas. É aqui que você vai, então, encontrar esta posição, fazendo a devida substituição do tempo. x0 é a posição no instante inicial t igual a zero, isto é, quando o movimento inicia, ou quando a contagem do evento se inicia. V é o módulo da velocidade, isto é, o valor da velocidade desse movimento.
E x0 e v são constantes, bem importante falar isso. Esse valor não muda com o passar do tempo, esse valor não muda com o passar do tempo, apenas x muda com o passar do tempo. E é interessante, se a gente analisa cuidadosamente essa tal função horária do MRU, nós vamos ver que ela é uma função do segundo grau. Tá, mas qual que é a importância disso? A importância disso é que eu posso aproveitar tudo que eu sei de função do primeiro grau para poder, então, analisar o MRU. Bem, essa função, genericamente falando, ela tem a forma y igual a b mais ax. Veja que esta é a função do primeiro grau. E analisando ainda partes dessas duas funções, fazendo comparações, um paralelo entre elas, nós vamos ver que o x0 está fazendo o papel do b, o intercepto, né, da função do primeiro grau. Lembra que esse b é o ponto em que a reta toca o eixo y. Né? Esse b ele fica definido para x igual a 0. Isso quer dizer que a nossa posição inicial será o ponto em que a reta toca o eixo das ordenadas. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor. E o mais importante aqui é ver isso. Olha, o A, coeficiente angular da reta lá na função do primeiro grau, faz o papel da velocidade da nossa função horária. Mas olha, o significado desse A, que é o coeficiente angular da reta, esse A ele mede a inclinação da reta. Se a reta é mais inclinada, o A é maior. Se o A é menos inclinado, então o coeficiente angular é menor. Mas como esse A, né, ele faz o papel da velocidade na nossa função horária, daqui a gente aprende já uma coisa muito importante na análise gráfica, né? Já que a gente sabe que a análise gráfica resulta em analisar um gráfico cuja função é uma reta. Isso quer dizer que quanto mais inclinada for a reta nessa função, maior é a velocidade. Mas a gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. Fazendo então a análise gráfica do MRU, duas são as possibilidades. Bem, a trajetória é retilínea, ou seja, o referencial é retilíneo. E você tem que dar uma orientação para esse referencial, já que você está tratando aqui de grandezas vetoriais. Então, dar a orientação significa dizer o seguinte, olha, qual é o sentido positivo da trajetória e qual é o sentido negativo. Pois bem, quando você dá tal sentido, se um carro se move, então, a partir de uma posição inicial, nesse sentido positivo, isso quer dizer que ele está num movimento progressivo e a sua velocidade é positiva. Mas, se ele se move no sentido oposto àquele que você adotou como positivo, isso é possível, né? É um carro voltando no referencial, aqui no nosso caso andando para a esquerda, então essa velocidade é negativa. Vale destacar que uma velocidade de menos 70 km por hora não é menor do que uma velocidade de 70 km por hora. O negativo e o positivo é apenas para que eu consiga diferenciar se o carro se move no sentido crescente das posições ou se ele se move no sentido decrescente. Vendo isso mais em detalhes, se as posições então de um veículo crescem algebricamente com o tempo, ou seja, se a posição é maior com o passar do tempo, a interpretação disso é uma velocidade positiva. E no gráfico, como nós já sabíamos, né, que vai dar uma reta, essa reta tem inclinação positiva. E você sabia disso lá na função do primeiro grau, né? Se o A é positivo, então quer dizer que a sua velocidade também será positiva. Graficamente falando, como seria uma velocidade negativa? Bem, uma velocidade negativa, como nós vimos, é um corpo se deslocando de maneira tal que as posições diminuem com o tempo. Graficamente falando, isso vai aparecer com uma reta decrescente. Velocidade positiva nesse caso, velocidade negativa nesse caso. Quando o corpo está parado? Bem, quando o corpo está parado, lembrando que então a sua posição não mudaria com o passar do tempo naquele referencial que você está escolhendo, né, para analisar, e o gráfico disso então seria uma reta na horizontal. Bastante importante dar atenção a esses gráficos aqui, porque em algum momento no exercício você vai ser levado a interpretar
trechos em que a velocidade foi positiva, inclinação crescente. Trechos em que a velocidade foi negativa, ou seja, o cara estava voltando no referencial, reta decrescente. E trechos em que ele parou, reta puramente na horizontal. Bem, fazendo uma análise qualitativa, né, daquilo que nós vimos lá atrás, de que a velocidade é o coeficiente angular da reta na função x por t, isso nos permite fazer uma análise apenas qualitativa sobre quem desses caras aqui está mais rápido. Veja, são 3 veículos em MRU. Tá, por que está em MRU? Porque o gráfico x por t é uma reta. Grava isso, que isso é muito importante. Gráfico x por t deu reta, movimento, retilíneo e uniforme. Reta, claro, com inclinação diferente de zero. Vou repetir mais uma vez. Gráfico x por t, se é uma reta, é movimento, retilíneo e uniforme. Complementar a isso, você agora sabe dizer qual desses caras está mais rápido. Porque você viu que o A, coeficiente angular da reta da função do primeiro grau, é a velocidade da nossa função x por t. Isso quer dizer, olha, que quanto maior for a inclinação da reta no gráfico x por t, maior será a velocidade do corpo. Você não pode esquecer isso de jeito nenhum, porque isso vai ser usado, inclusive, para análise de outros movimentos. Vou repetir mais uma vez. Quanto maior a inclinação da reta no gráfico x por t, mais rápido o cara está. Então, o veículo A tem uma velocidade maior que o veículo B, e o veículo B, por sua vez, uma velocidade maior que o veículo C. E, olha, é fácil, né, comprovar isso. Se você faz, por exemplo, uma correlação passando um mesmo intervalo de tempo para os 3, é fácil ver que o veículo A se deslocou mais, né, andou uma distância maior do que os demais veículos. Bastante importante, né, verificar que, olha, esse é o x0, posição inicial dos 3. Lembrando que nesse caso aqui, olha, o x0 não é zero. Isso significa o seguinte, é um carro iniciando um movimento num marco quilométrico que não é zero. Poderia ser o marco quilométrico 120 ou 150, enfim. Aqui, o marco quilométrico no início do movimento era o marco zero. E, por fim, o gráfico da velocidade por tempo. Aqui tem uma coisa muito importante para ser relembrada. Se é MRU, o gráfico V por T tem que ser uma reta na horizontal. Qual o motivo disso? A velocidade não vai mudar. Se a velocidade não muda, veja, o tempo passa e a velocidade permanece a mesma. Então, desde tempo zero até o instante t1, a velocidade foi positiva, as posições cresceram com o tempo, mas a taxa, né, de progressão da posição se mantém constante com o passar do tempo, isto é, a velocidade. Então, quer dizer que a velocidade ficou constante. Aqui o cara está parado. Veja bem, a velocidade é zero entre os instantes t1 e t2, e entre T2 e T3, olha, o que significa isso? Uma velocidade negativa. Isso quer dizer que o cara está voltando no referencial. A gente poderia contextualizar fazendo a seguinte análise. O cara saiu de uma cidade A para uma cidade B, ficou parado lá um tempo, depois resolveu voltar. Veja que ele volta com uma velocidade menor. Agora, o mais importante aqui é o seguinte. Se você calcular a área desse gráfico, você vai estar encontrando o deslocamento desse corpo. Essa informação é muito, muito, muito importante. E ela vai ser usada, inclusive, em outros pontos, sobre outros movimentos lá na frente. Então, não esqueça, está aí de vermelho, olha, em todo o gráfico. Ah, professor, não é só no gráfico do MRU? Não. Em todo o gráfico, velocidade por tempo, se você calcula a área, você faz uma varredura, né? Desde a função, o gráfico, até o eixo do tempo, essa área sob a curva sempre será numericamente igual ao deslocamento. Bem, a próxima aula vai ser de resolução de problemas. Então, nós vamos particularmente focar em tudo que foi revisado aqui. E lembrem-se, quem te salva está no top.